Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma sexta-feira para o nosso bate-papo. Hoje eu trouxe o tema para a gente conversar, que é a intolerância, ou melhor, tolerância. A gente hoje está vivendo num mundo onde as diferenças são cada vez mais evidentes. Hoje a gente tem uma divergência acentuada de opiniões, de crenças, de valores. São tempos em que é muito fácil a gente julgar, a gente rejeitar e se afastar de quem pensa diferente da gente. Daquela famosa frase, quem não está na minha bolha. E com isso, infelizmente, a intolerância também vai ganhando espaço, também vai crescendo na mesma proporção. E aí, diante dessa reflexão, essa pequena reflexão que eu comecei falando, eu vou convidar a todos vocês para refletir sobre essa pergunta. Como conviver com o diferente de forma respeitosa e equilibrada? Como é que a gente faz para poder viver dessa forma? Dentro disso que eu comecei falando com vocês, que é esse mundo que a gente está vivendo hoje. Um momento em que a gente vive de tanta intolerância, de uma polarização em todos os aspectos da nossa vida. Para tudo, parece que hoje, se a gente não for do lado A, automaticamente a gente tem que ser do lado B. É quase como se a gente perdeu a capacidade de pensar por si só, de ter as próprias opiniões, de saber ouvir a opinião do outro e refletir sobre ela e ser ouvido. Como é que a gente está hoje em relação a isso? Sabemos ouvir? Ou sabemos ser ouvidos? Porque a forma como a gente se expressa também vai fazer com que o outro seja tolerante ou intolerante a nós. Também a tolerância também parte de nós, do nosso movimento, de como a gente se expressa, de como nós nos colocamos no mundo, numa conversa, num debate. E a tolerância, ela está em todos os aspectos. Ela está dentro da nossa casa, na nossa família, nossos amigos, os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho. São tantos lugares em que a tolerância está presente e muitas vezes a gente não percebe. Exatamente por hoje vivemos essa polarização, esse mundo com tanto julgamento, a gente nem percebe que a intolerância vem crescendo e vem crescendo dentro de nós. Hoje a gente vive através das redes sociais. Preciso da rede social para poder estar aqui falando com vocês. Ela pode ser muito benéfica para nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso aprendizado, mas também é através dessas redes sociais que a intolerância vai ganhando força. Hoje a gente tem uma fábrica de cancelamentos, de linchamentos virtuais, bullying virtuais. Parece que para cada um que combate todo esse movimento, que tenta trazer um pensamento crítico, tenta trazer uma empatia, nasce 5 para querer combater tudo isso. Então, vamos pensar dentro de nós, o quanto que eu também sou intolerante. Porque às vezes a gente julga o outro, a gente passa a ser intolerante com o outro e na verdade a gente está projetando nele aquilo que nós mesmos somos. Situações do nosso dia a dia, dá um exemplo, hoje é sexta-feira à noite, é o dia do iFood, né? Quantos estão aí que podem estar me ouvindo, estarem participando e que estão pedindo um iFood para poder comer mais tarde ou vai pedir uma pizza. Hoje a gente pode estar de boa. Sexta-feira, eu tô em casa, amanhã não trabalho, ou se eu vou trabalhar, vou entrar mais tarde. Dá para eu ficar um pouco até mais tarde. Aí o entregador vem e você tá de boa. Tá lá, tudo, mesmo que ele atrase, tá tudo bem. Mas assim, no meio da terça-feira, horário de almoço, você pede, tem lá a previsão, 35 minutos. E o motoboy chega com 40, você já tá espumando de raiva.
Cadê a tolerância que você teve com o atraso da sexta-feira para o mesmo motoboy que na terça te atrasou 5 minutos? Mas se você vê outra pessoa sendo intolerante com esse motoboy na sexta-feira, na hora que você pega o seu pedido e tem o vizinho pegando também e ele é intolerante, você vai criticar. Vai falar, poxa, o cara é insensível, não percebe que, né? Poxa, tanta gente na rua, trânsito, pode ter acontecido. O que é 5 minutos? Mas será que na terça-feira, no teu horário de almoço, você não teve a mesma atitude que o seu vizinho? Então, o exercício da tolerância é um exercício de autoconhecimento, autoobservação. Para a gente exigir que sejam tolerantes conosco, a gente também tem que ser com o próximo. A tolerância, ela não é uma atitude involuntária, ela é uma atitude voluntária, porque a gente também precisa pensar. O ser tolerante não é ser conivente. Acabei de lembrar aqui que isso é muito importante. Quando a gente pensa no que é a intolerância ela vem do ego. É o nosso ego que fala mais alto. É quando a gente quer ser o dono da razão, o dono da verdade. A gente não para pensar, ouvir o outro, respeitar o outro, lidar com a diferença do outro. Mas quando a gente vai ser tolerante, principalmente quando a gente lembra que Jesus foi o nosso maior ensinamento de tolerância, de amor e tolerância, a gente vê nas atitudes dele que ele nunca foi conivente com nada. Ele era muito rígido, muito exigente, mas ele era tolerante com a ignorância do outro, que o outro não sabia, que o outro estava em fase de aprender. O quanto que a gente esquece que cada um de nós está no seu processo evolutivo. Nem todos nós estamos na mesma frequência. Nem todos nós estamos no mesmo barquinho da evolução. Cada um está num momento diferente. Da mesma forma que Jesus sabia compreender, acolher, ele nunca foi conivente com ninguém, nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre deixou a lição do que a pessoa precisava aprender com o que ela estava fazendo. Jesus acabou sofrendo uma crucificação pela intolerância no meio onde ele estava. E quantas vezes hoje a gente não repete a mesma coisa? A gente crucifica um outro pela nossa intolerância, porque a gente está lidando com o diferente. Eu volto no que eu comecei falando. O quanto que a gente pensa que tudo aquilo que está fora da minha bolha não é verdade. O quanto que a gente precisa olhar para fora, estourar essa bolha com muito amor, ter muito amor, compreensão, compaixão, para que a gente olhe para fora sem os olhos de julgar, para que a gente possa ouvir o outro, acolher a sua diferença, acolher as suas opiniões. Isso não quer dizer que a gente tem que ser conivente com o comportamento que ele tenha, mas a gente precisa ter a compreensão de que o processo evolutivo dele é um e o nosso processo evolutivo é outro. A gente não está juntos na mesma fase, na mesma faixa vibracional. Estamos caminhando todos dentro da nossa transição planetária, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente busca com nossos aprendizados, com nosso autoconhecimento, para estar sempre buscando o melhor. Mas isso não quer dizer que o outro que está na nossa frente está na mesma forma, está na mesma frequência. Muitos ainda não conseguem observar fora dessa bolha que está ali. E não é porque eles não conseguem não olhar para fora que nós vamos julgá-los pela forma como eles estão agindo. Cabe a nós ter a capacidade de compreender. A gente tem que aprender a olhar sempre com o olhar do amor. Acho que essa é uma grande lição que a gente tem para aprender, o quanto que a gente precisa olhar com amorosidade.
Porque através do amor a gente consegue ser tolerante. Através do amor a gente consegue ser compreensivo, consegue ser empático. Quando a gente fala de auxiliar o outro, não é às vezes ir lá e resolver o problema, mas às vezes a pessoa só precisa que tenha alguém do lado. Não precisa nem estar falando, mas o ficar do lado sem julgar é o difícil. É estar lá do lado da pessoa e falar: eu estou aqui, a hora que você quiser, ajuda a hora que você quiser, compartilhar, eu estarei aqui. Essa é a forma da gente acolher e ser tolerante com o outro que não é igual a nós, que tem ideias diferentes. Nós estamos caminhando agora por um período mais crítico ainda. E isso falando dentro aqui só do nosso Brasil, onde essa intolerância tende a escalar cada vez mais. Mas nós que estamos nesse processo evolutivo, cada vez mais consciente das nossas ações, vamos nos permitir entrar em todo esse barulho? Ou vamos parar, analisar, ter senso crítico e olhar para o próximo que estiver tendo um comportamento mais rígido, um comportamento mais radical e tentar compreender que aquele é o máximo que ele pode fazer. Em vez da gente julgar, em vez da gente desrespeitar, em vez da gente entrar na briga por causa da nossa própria intolerância com o comportamento dele, a gente demonstrar que a gente não está de acordo, a gente não acha certo o que ele está fazendo, mas a gente o respeita. E é só isso. Eu não preciso entrar em embate com alguém que não quer uma discussão saudável, não quer ouvir e ter uma troca. Então eu não vou me desgastar também. Eu não vou ser intolerante como ele para entrar numa discussão onde ninguém vai sair vitorioso. Pelo contrário, vai sair duas pessoas mais bravas, mais rancorosas, mais intolerantes. Para quebrar o ciclo da intolerância, a gente precisa começar com o amor, com a escuta e com o respeito. Tudo isso junto é a tolerância. É a gente aprender com o que nos foi deixado por Jesus, que é o ensinamento sobre a compaixão, sobre olhar para o outro sem o julgar, sem acusar, sem pôr o dedo acusando o outro, falando o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer ou deixar de fazer. Pelo contrário, a gente precisa aprender a olhar com esse olhar de empatia, de solidariedade, de compreensão. Parece um belo discurso, mas no dia a dia não é fácil, gente. Pode parecer, mas não é. Ainda mais por causa dessa que a gente acabou se acostumando com toda essa polarização que a gente está vivendo. A gente acaba também tendo pensamentos radicais. Quando a gente menos percebe, lá estamos nós também bravos. Por que as pessoas estão agindo desse jeito? Por que não percebem que aquilo é errado? Então, esse é um exercício contínuo. Eu faço esse exercício muito também. Principalmente quando eu percebi que muitas vezes essa crítica, que é o exemplo que eu dei do motoboy do iFood, ela é tão corriqueira e a gente nem percebe. Na terça-feira, eu tô agindo como meu vizinho da sexta. Por que eu fui tolerante com o atraso da sexta-feira e fui intolerante na terça-feira com o atraso? O que muda? Por que eu acho que na sexta-feira eu sou uma pessoa mais compreensiva, tenho a capacidade de me colocar no lugar daquele motoboy e saber que é um dia com muito mais trabalho, que tem um trânsito em São Paulo, onde tem uma demanda muito grande, e não sou capaz de ter o mesmo pensamento na terça-feira, que é horário de almoço, é São Paulo, demanda muito grande. As características são a mesma. Mas porque ali eu coloco o meu interesse individual em cima do trabalho do outro. Tudo bem, pode ser que o atraso dele realmente vai ter algum impacto no meu, mas será que 5 minutos é um impacto tão grande assim?
Que a gente não tá falando de atraso de 1 hora. É 5 minutos. Provavelmente esses 5 minutos eu iria estourar de qualquer forma tomando um cafezinho depois do almoço. Mas como o atraso não foi provocado por mim e sim pelo outro, eu me sinto no direito de acusar, de jogar a responsabilidade do meu atraso toda em cima dele. Se ele tivesse chegado na hora e eu atrasasse por conta própria, eu ia tentar me defender e falar, poxa, mas o que é 5 minutos? Chegar pro meu chefe e falar, pô, só 5 minutos? Foi só um cafezinho que eu parei para tomar. Olha a inversão de que a gente faz. Isso é algo que eu comecei a prestar atenção em mim. Por que que numa situação eu tenho tolerância, numa situação eu sou compreensiva e na outra eu sou completamente diferente? E a gente precisa ter a mesma postura. Isso é observar a si mesmo, observar como nós estamos lidando com tudo isso. É entender qual é o meu lugar. Por quê? Os grandes porquês que a gente faz, compreendendo. A resposta deles, gente, não é fácil pra gente achar. Pelo menos pra mim, tá sendo um exercício diário de busca. E vou continuar buscando, porque quando eu me dei conta disso, da minha tolerância num dia, e na intolerância do outro dia, eu me peguei assim, indignadíssima com o meu próprio comportamento. E tentei refletir muito do porquê disso, o que muda, onde está. E foi essa palestra de hoje, ela está vindo do livro do Edivaldo, que é Jesus e Atualidade. Estou no capítulo que é Jesus e Tolerância. E foi lendo nesse capítulo que eu fui ficando mais atenta sobre como é que eu estou agindo, quais foram as lições que ele nos deixou, porque a gente estuda tanto e pôr na prática, às vezes a gente esquece. A gente é engolido pelos trânsitos no nosso dia a dia da semana. Mas quanto que é importante estar mais atento. E aí, fazendo essa palestra, me chamou muito a atenção sobre isso. O quanto que eu oscilava entre uma coisa e outra. Hoje eu tento ficar mais atenta, depois de ter lido, enfim. Foi um livro que eu já estudei. E, de novo, quando peguei para reler, teve outro significado. E que me chamou muita atenção e foi um tema que eu achei que seria muito bacana trazer para a gente conversar. Porque nesse momento a gente está nisso, nessa polarização, com milhões de exemplos que podia estar citando aqui. Eu acho que são muitas vertentes, muitos momentos. A gente está numa fase do planeta como um todo muito complexa, com guerras, com desafios muito grandes. E acho que é meio desnecessário a gente ficar repetindo tudo isso, até mesmo para manter nosso padrão vibratório, mas que a gente tenha compreensão de que nesse momento exercer a nossa amorosidade para daí a gente ter a compaixão e a tolerância com o outro é muito importante. É importante para nós, para a gente manter o nosso padrão vibratório e o nosso caminho evolutivo. Mas essa nossa ação também vai ajudar o outro. Que mesmo que ele não esteja nessa, mesmo que ele queira brigar com a gente, o fato de compreender, o fato de dizermos para ele que a gente concorda com o fato dele pensar diferente. Eu posso não concordar com a tua opinião, mas eu respeito a sua. E eu acolho você nessa tua diferença. Isso já pode ser um movimento de que aquela pessoa, ao escutar isso, vai diminuir um pouquinho aquele radicalismo. Vai fazer com que ele repense se vale a pena chegar com tanta agressividade para uma conversa. As nossas ações, elas podem mudar muita coisa. A gente subestima o poder das nossas boas ações. Como diz alguns ditados que tem por aí, que a gentileza gera gentileza. Então que possamos gerar mais gentilezas. E aí aqui eu vou caminhando para o nosso fim, que dessa reflexão que a gente fez hoje, que a gente percebeu que a tolerância, ela é a luz dos nossos ensinamentos de Jesus. Foi uma grande lição que eles nos deixou. Que a gente ainda está
muito longe de uma perfeição, mas que a indiferença é muito pior. A indiferença a tudo que acontece à nossa volta é manter tudo como está, é continuar permitindo que a intolerância se prolifere. Então que agora a gente possa ter essa reflexão e exercer mais a tolerância. O movimento de ser tolerante, ele é um movimento que exige muito esforço, muita maturidade e, sobretudo, a gente aprender a olhar o outro com mais compaixão. A tolerância tem que ser ativa, todos os dias. Todos os dias a gente tem que praticar. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, de tamanha polarização e com a intolerância criando força. O nosso comportamento, a nossa atitude pode quebrar esse ciclo. Então eu deixo essa reflexão para todos. Um bom exemplo é para observar como é que você lida na sexta-feira à noite com o iFood, como é que você lida durante a semana. Para mim foi um grande exercício, achei fantástico. Então boa noite para todos, espero que tenham gostado dessa nossa reflexão e a gente se vê mês que vem. Um ótimo final de semana para todos e um ótimo Dia das Mães para todas as mães de todos os tipos de afetos que todas as mulheres conseguimos produzir. Até mais, gente!